Olá, eu sou o professor Jair Luiz Reis. Muito obrigado por permitir entrar no seu lar e por acolher a nossa reflexão. Então hoje proponho um pouco essa fala sobre a ressurreição de Cristo e a importância do testemunho dos apóstolos acerca desse evento central da nossa fé. No vídeo passado, nós já refletimos um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. Por que nós podemos crer na ressurreição? É porque Cristo ressuscitou. E hoje eu gostaria de enfatizar um pouco mais acerca da importância do testemunho dos apóstolos. Estamos falando que a tradição cristã afirma que nossa fé acerca da ressurreição de Jesus Cristo, ela se encontra fundamentada, claro, essa fé no Novo Testamento. Nós temos muitas passagens nos evangelhos que falam da aparição do ressuscitado. Também é recorrente nos evangelhos essa afirmação de Cristo foi ressuscitado ou que ressuscitou. Então, diante disso, assume cabal importância aquilo que está lá no Novo Testamento, porque no Novo Testamento vem narrado. E, por conseguinte, a importância que tem os apóstolos. Eles que são tidos como as testemunhas oculares, e aí a gente podia usar uma bonita metáfora dizendo que a nossa fé na ressurreição passa pelo olhar dos apóstolos. Nós vemos, nós entendemos, nós conseguimos entender esse grande evento central da nossa fé e da nossa salvação, que é a ressurreição, a partir daquilo que os apóstolos nos transmitiram. Por isso, nessa segunda parte, nós falamos a ressurreição é dependente do testemunho apostólico, ou seja, das testemunhas previamente designadas que viram o Senhor ressuscitado. E com elas, podemos crer em sua ressurreição. A ressurreição de Cristo passa, então, pelo testemunho dos apóstolos. Eles que viram, eles que participaram desse evento, eles que foram, assim, os espectadores de primeira linha, eles são fundamentais. E não é por acaso que no decorrer do primeiro século se viu essa necessidade de transpor isso por escrito, para que não ficasse somente na linguagem oral e essa mensagem central da nossa fé se perdesse. Então, a importância que tem os apóstolos, os discípulos, e como a nossa fé depende deles, claro. E, graças a Deus, tudo isso está presente no texto sagrado, está presente na Bíblia. É lá que nós vemos, olhamos para entender esse evento maior da nossa fé. Por quê? Todos os escritos do Novo Testamento, já havíamos aludido isso, já havíamos falado isso um pouquinho no vídeo anterior, já é a luz da ressurreição de Cristo. Então, Cristo é esse evento maior. E sua ressurreição dá o pleno entendimento de tudo aquilo que ele fez na vida, tudo aquilo que ele falou, a sua missão. Então, seguindo, nossa fé permanece vinculada ao testemunho dos apóstolos. Então, o testemunho apostólico é de forma direta. Eles veem o ressuscitado. Ele se comunica com eles. Permitem que façam a experiência com ele. E mais, depois transmitiram essa experiência feita para nós. Então, a nossa fé, ela está vinculada a estes primeiros que testemunharam, que fizeram a experiência do ressuscitado. E a partir desta experiência,
deste Cristo ressuscitado, é que nós podemos também crer. Diz aqui o último trecho, então o próprio ressuscitado se apresenta a nós como vivente, dá testemunho de si. A importância fundamental dos apóstolos para a nossa fé. Mas então nós não precisamos fazer nada? Não, nós precisamos crer, mas nós temos onde apoiar-nos, ou ainda apoiar a nossa fé na ressurreição, que é no testemunho deles, da experiência profunda que eles fizeram no ressuscitado. É também interessante perceber como se dá o reconhecimento do ressuscitado. O ressuscitado, ele aparece ao partilhar o pão, aparece nos lugares onde eles percorreram. Então, é fundamental que o ressuscitado apareça para aqueles que fizeram uma profunda experiência com o Mestre, porque aí sim eles podem reconhecer. Nessa relação fundamental que existe entre os eventos com Jesus Cristo e agora com o ressuscitado. Aí eles têm o pleno entendimento de tudo aquilo que Cristo falou e fez, e permite a eles o reconhecimento. Não é por acaso, se a gente vê lá nos discípulos a caminho de Emaús, aos poucos eles vão percebendo, o olho vai se abrindo, até chegar ao pleno reconhecimento. E o pleno reconhecimento se dá ao partir o pão. Realidade que está presente, que eles conhecem muito bem, que foi algo que continuamente perpassou a existência deles na convivência com o Mestre. Agora o ressuscitado, retomando, aparece nas mesmas regiões, nas mesmas cidades, nos mesmos contextos, para que os apóstolos, os discípulos, possam o reconhecer. Então, a fé dos primeiros discípulos assume um caráter normativo pelo testemunho que eles dão às gerações futuras e por constituir o fundamento da nossa fé. A gente não pode jamais esquecer esse princípio apostólico da nossa fé. Nós somos uma igreja que tem essa sólida, essa referência apostólica. Então, a fé deles assume um caráter normativo. Porque é mediante o testemunho deles que a fé na ressurreição chega a nós. E nós podemos, juntos com eles, aí que tem a maior importância, dizer: se Cristo ressuscitou, com o testemunho deles, embebidos desta esperança e desta fé, nós podemos também crer, nós podemos acreditar que de fato Cristo ressuscitou. Então, o testemunho deles, podemos nós mergulhar nessa mesma fé e professar: porque Cristo ressuscitou, eu acredito. A base do entendimento da nossa fé na ressurreição é destes testemunhos fundamentais. São eles que nos permitem crer. Claro que quem nos permite crer é sempre Deus, mas é Deus que se serviu dessas testemunhas oculares para mostrar que Jesus Cristo ressuscitou. O ressuscitado está entre nós. É uma realidade que continuamente nós celebramos, seja na Eucaristia e na festa maior que é a Páscoa. Tudo isso é possível por aquilo que Deus fez. Ele que se entregou por meio do seu Filho e o ressuscitou.
para que nós também tenhamos vida nova. Crer na ressurreição, e esta é a nossa fé enquanto católicos, é crer também nesse testemunho fundamental que os apóstolos nos deixaram. Então, seguindo para finalizar esse vídeo, então a partir disto, os relatos das aparições querem ser compreendidos como narrações da experiência original de que Jesus vive, que Jesus Cristo ressuscitou, está em nosso meio. Então é um pouco essa reflexão, também está presente no livro do Karl Rahner, no curso Fundamental da Fé. Então, e a experiência então, da ressurreição foi testemunhada por pessoas, discípulos, apóstolos, que estavam profundamente desacreditadas, sem esperança. Por quê? Eles não poderiam pressupor essa grande novidade que é a ressurreição de Jesus Cristo. Por mais que nós tenhamos presente nos evangelhos sempre esse relato de que Jesus Cristo deveria morrer para depois ressuscitar, mas os apóstolos e os discípulos nem sempre conseguiram absorver tudo, dada a tamanha grandeza desta experiência com Deus. Apóstolos e discípulos nem sempre conseguiram compreender a amplitude de tudo isso. Então, essa experiência, ela acontece para as pessoas que estavam meio sem esperanças, que não sabiam o que viria agora. Porque o Mestre Jesus Cristo fora crucificado e agora. E aí se irrompe essa novidade, para que, na potência do Espírito do Senhor vivo, conseguiram interpretar e perceber a riqueza eterna desta experiência, de que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive, Ele está no nosso meio. Diante de uma experiência limítrofe, que é a morte, que é a desesperança, surge uma novidade fundamental. Essa esperança plena da vida nova em Cristo, da vida nova no ressuscitado. Então, crer na ressurreição é dar todo o crédito, claro, a Deus, mas nós temos tudo isso presente no testemunho do texto sagrado. E como nós falamos antes, para finalizar, retomando então esse trecho para finalizar, então pelo testemunho dos apóstolos, podemos também nós mergulhar nessa mesma fé e professar: porque Cristo ressuscitou, eu acredito. Você gostou do vídeo? Então pode compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, com seus familiares. E também, se você desejar, pode curtir. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Até a nossa próxima oportunidade.